Do livro Pontos e Contos. Mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Orações do 2 de novembro. Senhor, deste-nos a verdade, criamos a mentira. Acendeste a luz, disseminamos a treva. Ensinaste o bem, praticamos o mal. Concedeste-nos o dom da vida, semeamos o vírus da morte. Proclamaste a liberdade pela obediência aos eternos desígnios. Instituímos o cativeiro por meio das paixões inferiores. Aconselhaste que nos amemos fielmente uns aos outros. Fizemos a separação e o sectarismo. Cultivaste flor de amor. Alimentamos espinhos de ódio. Exaltaste a fraternidade. Intensificamos a sombra homicida. Traçaste campos de serviço promissor. Enfileiramos cemitérios e ruínas. Facilitaste-nos enxadas e charruas. Convertemo-las em projetis e baionetas. Mandaste-nos o enxofre que cura, o salitre que aduba e o carvão que aquece. Transformamo-los na pólvora que mata. Afirmaste que teus discípulos chegariam de todas as partes do planeta. Amaldiçoamos aqueles que não comungam conosco. Organizaste caminhos de aproximação entre os homens. Construímos trincheiras. Criaste a chuva benéfica, realizamos bombardeios. Plantaste árvores benfeitoras, fabricamos espadas mortíferas. Aceitaste a cruz da redenção, levantamos a cruz do crime. Exemplificaste o sacrifício supremo, disputamos o campeonato do egoísmo. Escalaste o monte da humildade, descemos ao abismo do orgulho. Deste-nos todo o bem, renunciando. Menosprezamos tuas bênçãos e dádivas, exigindo sempre. Por isso mesmo, Senhor, porque envenenamos as fontes de tua misericórdia, vemos a civilização amargando angustiosa agonia. Face ao passado delituoso, encarnados e desencarnados, somos antigos mortos no crime, sepultados no cárcere de nossas próprias fraquezas. Hoje, pois, que os mortos da carne e os mortos que não vivem muito distantes do sepulcro se reunirão ao pé dos túmulos e permutarão saudades e preces no santuário do Espírito, ajuda-nos a compreender as verdades da vida eterna. Atende, Senhor, a nossa rogativa. Faze que teus verdadeiros emissários esclareçam o nosso entendimento, para que sintamos a extensão de nossos débitos. Abre-nos os olhos espirituais para que vejamos o caminho. Enquanto a poeira da carne confunde os nossos irmãos no mundo, grandes multidões nos planos inferiores estão perturbadas pela poeira da sepultura. Confessamos a nossa falência espiritual e reconhecemos as nossas dívidas. Sabemos, porém, Senhor, que somos portadores da consciência divina. Somos, contigo, herdeiros do Pai eterno e não ignoramos que algo espera de nós, como esperamos de ti. Atende-nos, pois, Mestre amado, para que resistamos às trevas e trabalhemos por nossa iluminação à espera do milênio futuro. Peregrinos esperançosos, reunimo-nos hoje na estrada da vida, suplicando a bênção do teu olhar. Comprimem-se turbas aflitas por ver-te. As viúvas de Naim, os jairos vacilantes, os centuriões atormentados, os discípulos medrosos, os aleijados e os cegos, os coxos e os leprosos, as filhas angustiadas de Jerusalém aguardam de novo a tua passagem. Há também Lázaros sepultados,
desde mais de 4 dias em túmulos caiados, esperando tuas palavras de ressurreição para se levantarem. Súplicas maternas aliam-se ao choro das criancinhas. Auxilia-nos, Senhor, a quebrar nossas velhas algemas. Vidente divino, ensina-nos a ver. Sol de esperança, ilumina os que se confundem na sombra. 2 de novembro, dia de finados. Ó estrela gloriosa da vida, mostra-te no cume da montanha, clareando o caminho dos que vagueiam sem rumo nos extensos vales da morte. Do livro Pontos e Contos, ditado por Irmão X a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: Na Glória do Natal. Senhor, Rei divino projetado às sombras da manjedoura, diante do teu berço de palha, recordo-me de todos os conquistadores que te antecederam na terra. Em rápida digressão, vejo Sesostres em seu carro triunfal, pisando escravos e vencidos em nome do Egito sábio, e Cambises, o rei dos persas, ocupando o vale do Nilo, antes poderoso e dominador. Recordo as lutas sanguinolentas dos assírios, disputando a hegemonia do seu império dividido e infeliz. Nabopolassar e Nabucodonosor reaparecem à frente, arrasando Nínive e atacando Jerusalém, cercados de súditos a se banquetearem sobre presas misérrimas para desaparecerem depois num sudário de cinza. Não observo, contudo, apenas o gentio na pilhagem e na discórdia, expandindo a própria ambição. O povo escolhido, apesar dos desígnios celestes que lhes fulguram na lei, entrega-se de quando em quando à sementeira de miséria e ruína. Revoluções e conflitos ceifam as 12 tribos e o orgulho desvairado compele irmãos ao extermínio de irmãos. Revejo os Medas, açoitados pelos cimerianos e citas. Dário surge ao meu olhar assombrado, envolvido nos esplendores de Persépolis, para mergulhar-se em seguida nos labirintos do túmulo. Esparta e Atenas, entre códigos e espadas, se estraçalham mutuamente no impulso de predomínio. Numerosos tiranos dentro de seus muros manobram o cetro da governância, fomentando a humilhação e o luto. Alexandre, à maneira de privilegiado, passa esmagando cidades e multidões, deixando um cortejo de lágrima atrás da fanfarra guerreira que lhe abre caminho à morte em plena mocidade. E os romanos, Senhor? Desde as alucinações dos descendentes de Príamo ao último dos imperadores, deposto por Odoacro, jamais esconder a vocação do poder, arrojando povos livres ao despenhadeiro da destruição. Todos os conquistadores vieram e dominaram, surgindo na condição de pirilampos barulhentos, confundidos à pressa num turbilhão de desencanto e poeira. Tu, porém, soberano Senhor, te contentaste com o berço da estrebaria. Ministros e sábios não te contemplaram na hora primeira, mas humildes pastores se ajoelharam sorridentes diante de ti, buscando a luz de teus olhos angelicais. Hinos de guerra não se fizeram ouvir a tua chegada libertadora. Todavia, em sinal de reconhecimento, cânticos abençoados de louvor subiram ao céu, dos corações singelos que te exaltavam a estrela gloriosa a resplandecer nos constelados caminhos. Os outros, Senhor, conquistaram à custa de punhal e veneno, perseguição e força, usando exércitos e prisões, assassínio e tortura, traição e vingança, aviltamento e escravidão, títulos fantasiosos e arcas de ouro.
Tu, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificaste a obra de todos os déspotas e legisladores que procediam do Egito e da Assíria, da Judéia e da Fenícia, da Grécia e de Roma, renovando o mundo inteiro. Não mobilizaste soldados, mas ensinaste a um punhado de homens valorosos a luminosa ciência do sacrifício e do amor. Não argumentaste com os reis e com os filósofos. No entanto, conversaste fraternalmente com algumas crianças e mulheres humildes, semeando a compreensão superior da vida no coração popular. E por fim, Mestre, longe de escolheres um trono de púrpura a fim de administrares o reino divino de que te fizeste embaixador e ordenador, preferiste o sólio da cruz, de cujos braços duros e tristes ainda nos envias com passivo olhar, convidando-nos à caridade e à harmonia, ao entendimento e ao perdão. Conquistador das almas e governador do mundo, agora que os teus tutelados afiam as armas para novos duelos sangrentos, neste século de esplendores e trevas, de renovação e morticínio, de esperanças e desilusões, ajuda-nos a dobrar a cerviz orgulhosa diante do teu singelo berço de palha. Mestre da verdade e do bem, da humildade e do amor, permite que o astro sublime de teu Natal brilhe, ainda na noite de nossas almas, e estende-nos caridosas mãos para que nos livremos das velhas feridas, marchando ao teu encontro na verdadeira senda de redenção. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: Ano Novo. Quando o desvelado orientador chegou ao planeta, encaminhando o aprendiz à experiência nova, o lar estava em festa na celebração do Ano Novo. Músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa lauta. Riam-se o jovem e as crianças, enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo. O devotado amigo abraçou o tutelado e falou: Nova existência, meu filho, é qual ano novo. Enche-se o coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa, olvidando obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Os ignorantes perdem-no, os loucos matam-no, os maus envenenam-no, os indiferentes zombam dele, os vaidosos confundem-no, os velhacos enganam-no, os criminosos perturbam-no, riem-se dele os pândegos, os mentirosos ridicularizam-no, os tolos esquecem-no, os ociosos combatem-no, os tiranos abusam dele, os irônicos menosprezam-no, os arbitrários dominam-no, os revoltados acusam-no. Aproveitam-no os trabalhadores fiéis. O tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor e ninguém pode subverter a ordem de Deus. É por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem olvidares o dever convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se,
O tempo espera. O primeiro experimenta, o segundo determina. Se atingiste a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente o dia de acertar. Lembra-te de que o tempo ensinará os ignorantes, anulará os loucos, envenenará os maus, zombará dos indiferentes, confundirá os vaidosos, esclarecerá os velhacos, perturbará os criminosos, surpreenderá os pândegos, ridicularizará os mentirosos, corrigirá os tolos, combaterá os ociosos, ferirá os tiranos, menosprezará os irônicos, prenderá os arbitrários, acusará os revoltados, compensará os trabalhadores fiéis. Calou-se o venerável ancião. Havia risos à mesa doméstica, expectativa no candidato à reencarnação, sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e despediu-se rematando: não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, e não temas. Nesse instante, à maneira do homem, cheio de esperanças que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento.